Deus continua abençoando. Preciosos irmão e irmã, aí aonde você estiver, no país que você estiver, que a graça de Deus esteja com você. E aonde você vai, você seja rodeado por Deus. Que Ele, aliança, o que é uma aliança? É algo redondo, que é onde o dedo fica dentro. E assim nós somos como um dedo de Deus dentro de uma aliança. E essa aliança que Deus fez conosco é a mesma aliança que Ele fez com Abraão. O pacto incondicional, que era a aliança da circuncisão. A circuncisão, ela era praticada quando a criança tinha 8 dias. Quando a criança tinha 8 dias, era levada no templo e era circuncidada. Isso é o masculino. A mulher não fazia, porque a mulher, ela é contada no homem. A mulher é contada no homem. Porque a Sara era contada em Abraão. Nós somos contados em Cristo. A mulher é contada no homem, que ela é o corpo do homem. Então fazia a circuncisão no menino de 8 dias. No 8 dias, porque no 8 é que tinha a santa convocação. No 8º dia, Israel tinha a santa convocação. E ele, no 7º dia, era descanso. E no domingo também era descanso. Era o 1º dia, também tinha santa convocação. Levítico 23, nós vamos encontrar que tinha 2 dias de santa convocação. 2 dias que não fazia obra nenhuma, no sábado e no domingo. No 8º dia ou no 1º dia, ou lá no Levítico 23. Isso mostra que o sábado, que é o último dia, foi dado para servos, que Deus tem servos. Servos são aqueles que são filhos, por não ser obediente, ele é tratado como servo. É filho, mas por não ter obediência é tratado como servo no caso da viginécia, no caso da viginécia, no caso 144.000, alma debaixo do altar, o justo que dá copo d'água, são tudo servos. Eles não sentam no trono como rainhas, servos. Serve livros, serve no campo, porque são servos. E para esse era dado o último dia. Mas para os filhos era dado o primeiro. Porque o filho é o primeiro, que nem Jesus, filho de Deus, é o primeiro. É o primogênito. Filho, e tudo que está em Jesus é primogênito. Tudo que está em Jesus é primogênito. Então, para os filhos era dado o 1º dia. E o 1º dia é o mesmo 8º. Porque o 8 dias, ele tem 2 lados. Você continuando é 8, mas você voltando é o 1º. Então, no 8º dia, ele era circuncidado. E a terra também vai ser circuncidada. Senão a eternidade não pode descer sobre ela se ela não fosse circuncidada. E a terra será circuncidada depois do milênio, que aí entra no 8º 1000 anos. Quando entrar no 8º 1000 anos, entra na santa convocação. E o 8º traz novamente ao 1º. O 8º traz novamente ao princípio. Por isso que o número 8 é o número da aliança.
O 8 é duas argolas, uma em cima da outra. Se você pega duas alianças da sua esposa e você pega a sua, põe as duas juntas, você vê que é 8. O 8 o 8 aponta para casamento. O 8 aponta para dois se unindo. Aí é nós com Jesus se unindo. Então aí se encontra as duas alianças. Se encontra. A aliança, ela se forma o número 8. E o número 8 é o número que não tem fim. O número 8 não tem princípio e nem tem fim. O número 8. Então, no 8º dia, que as crianças eram circuncidadas, no 8º dia. Aí que Maria, ela levou Jesus no templo, quando ele tinha 8 dias. Quando ele tinha 8 dias de nascimento, a Maria levou Jesus no templo. E quando ela foi no templo para ser apresentado e circuncidado, foi quando Simeão reconheceu ele e falou assim: agora seu servo pode morrer. Agora seu servo pode morrer, porque ele viu a salvação. Agora eu posso morrer, porque eu vi a salvação. Ele abraçou Jesus, aquele nenê. Aí ele falou assim: agora posso partir, porque agora eu abracei a salvação, o Salvador. Eu abracei o Salvador. Ele pegou no colo. E aí a Ana começou a profetizar a caminhada de Jesus. Então Jesus foi circuncidado quando ele tinha 8 dias de idade, ele foi circuncidado. Ele entrou na aliança de Abraão. Porque nós temos que entrar na aliança de Abraão. A aliança de Abraão é a aliança incondicional. Deus falou: tu é meu, Abraão. Porque tu abençoa, quem te abençoar será abençoado. Aquele que amaldiçoar você é amaldiçoado. A gente pode amaldiçoar uma pessoa abençoada. E se a gente amaldiçoar uma pessoa abençoada por Deus, a maldição vem em cima da gente. A gente tem que tomar muito cuidado de querer amaldiçoar as pessoas, porque você não sabe quem você está amaldiçoando. E se você está amaldiçoando um filho de Abraão, o qual tem está no pacto incondicional, a maldição vem sobre a pessoa que está amaldiçoando, porque está bem claro que Deus fala com Abraão: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Às vezes a pessoa é amaldiçoada porque ela tem amaldiçoado um eleito, e a maldição vem em cima dela. Não é porque você tira uma coisa de você, você solta aquilo, que aquilo vai. Aquilo pode ir e voltar. E volta em cima da gente. E volta em cima da gente. É a mesma coisa você jogar uma bola na parede, ela volta para você. Ela volta para você, bate, vai formar uma onda. Aquela onda, ela vai até o outro lado do mar e ela volta. E um dia você está lá no mar, uma onda bate em você, é a própria onda que você fez. É a própria onda que a sua pedra fez, não você, sua pedra fez. A pedra que você tacou no mar forma uma onda, e aquela onda é que vai vir em cima de você. Então a gente tem que tomar cuidado com coisas que você lança e ela dá a volta e retorna. Retorna, vem para a gente, da onde ela saiu, ela volta. Seja benção, seja maldição. Uma vez que saiu de você, ela volta para você. Ela é a mesma coisa da sombra que sai do poste. Ela saiu do poste, ela volta para dentro do poste. A sombra que sai do elefante, ela volta para dentro do elefante, porque saiu de dentro dele. Então a água que sai do rio, volta para o rio. Ela pode ir para a terra, mas
final dela é voltar para o rio da onde ela saiu. Salomão fala isso aí no livro, eu creio que é Eclesiastes, né, que o mar nunca se enche, porque o rio vai e volta para o mar e o mar nunca se enche. O vento sai fazendo seu giro e volta para o mesmo lugar. O vento sai fazendo seu giro e volta para o mesmo lugar. Por isso que eu falo, irmão, os eleitos, ele já estava no céu, ele vai para o céu porque ele já esteve lá, em forma teofânica, corpo teofânico. Ele esteve lá com Deus, ajudando Deus a criar o universo. Então, por isso que Jesus disse, ninguém vai para o céu, a não ser aquele que desceu do céu. Porque Satanás foi expulso do céu. Nós não fomos expulsos, nós descemos. Existe uma diferença de ser expulso e descer. Uma pessoa pode ser expulsa do ônibus, e uma pessoa pode descer do ônibus. Então, aquele que desce é fácil ele voltar, mas aquele que é expulso. Então, Satanás foi expulso. Para ele não há mais lugar no céu. Mas para aquele que desceu, desceu para que desceu? Para fazer uma obra para Deus aqui na terra. Na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Branham disse, nós viemos aqui na terra para dar um testemunho de Deus, para um trabalho para Deus, para manifestar na nossa vida os atributos de Deus e regressemos novamente para da onde nós viemos. Pedro, falando de Judas Iscariote, ali em Atos dos Apóstolos, ele, quando foi para escolher Matias, ele falou assim, Judas teve sorte nesse ministério, mas se desviou e foi para o seu próprio lugar. Então Judas Iscariote regressou da onde ele veio, e Jesus disse que ele veio do inferno. Jesus disse que ele era um diabo. E ele veio do inferno para o inferno e voltou. Ele andou com Jesus, teve uma caminhada com Jesus, mas não teve como ir para cima, ele teve que descer para baixo. Ele veio de baixo e para baixo, ele tinha que descer. Então, nós estamos falando da circuncisão, que era cortar o prepúcio do menino, né? No caso do menino, cortava o prepúcio, uma carne do menino. Então, o Davi, por que Davi, quando ele encontrou com Golias, o que Davi falou? O que Davi tinha que o Golias não tinha? E nisso aí Davi levou vantagem. E nisso ele apoiou, e nisso ele cresceu na fé. No que foi? Ele falou, aquele incircunciso, que Davi era circuncidado, Davi estava na aliança de Abraão. Isso aí é que deu força para ele lutar contra o Golias. Ele se descansou, ele apoiou, se alicerçou na circuncisão. Eu vou, quem que é esse incircunciso? Se ele não tem a circuncisão, eles não estão na aliança, eles estão fora da aliança de Abraão. Então, quem amaldiçoar ele fica amaldiçoado, porque ele não tem aliança. Porque aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, aquele que te abençoar será abençoado. Isso aí é para quem é filho de Abraão. Quando Jesus esteve aqui na terra, e no sábado, que os judeus zelavam tanto e guardavam, Jesus encontrou com uma mulher encurvada, ela andava encurvada. Quem sabe ela tinha problema de coluna, ela andava encurvada. E Jesus falou para ela endireitar, e ela endireitou, ficou direta. O problema foi embora da coluna. Os fariseus estranhou e falou assim, mas como é que o senhor pode, no sábado, o senhor fazer isso? Ele falou assim, Jesus falou para ele assim,
Se uma ovelha de vocês cair num buraco no sábado, vocês não tiram? Então, muito mais do que eu tenho que tirar. Essa filha de Abraão, ele falou que ela era filha de Abraão. Ela era filha de Abraão. Eu não tenho que tirar ela dessa situação? Jesus chamou aquela mulher encurvada de filha de Abraão. Enquanto que os judeus falavam que eles eram filhos de Abraão. E Jesus falou, vocês são filhos do diabo. E vocês são mentirosos como o vosso pai é, que é o diabo. Vocês são filhos do diabo. Mas na mente dos fariseus, dos saduceus, aquela religião que existia ali, fariseus, os escribas, ou aquelas religião que tinha ali, herodianos, tinha várias religiões. Jesus falou para eles claramente, Jesus não deixou eles enganados. Vocês são filhos do diabo. Mas eles diziam que era filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Então Jesus falou, então mostra a obra de Abraão, que eu creio. Cadê a obra de Abraão na sua vida? Se vocês são filhos de Abraão, vocês têm a obra de Abraão. Cadê a obra de Abraão? Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão comeu comigo. Abraão põe água na bacia, lavou meus pés. Abraão matou uma novilha para mim. A Sara fez um bolo com 3 medidas de farinha, deu coiada, deu leite. E vocês estão dando o quê? O que vocês estão dando para mim a não ser pedrada, crítica e abandono? Vocês são filhos de Abraão? A obra de vocês não mostra que é. Vocês falam que é, mas a obra é que fala. Não é nós que falamos quem nós somos. É a obra nossa que fala por nós. Jesus disse que pelo fruto conhece a árvore é conhecida pelo fruto. A árvore, ela pode falar que ela é o que ela for. A dúvida vem, mas deixa ela dar o fruto fala por ela, o fruto fala quem ela é. Se ela é um pé de limão, se ela é um pé de laranja, se ela é uma laranja pera, se ela é uma laranja pera coroa, se ela é uma laranja baiana, ou laranja pocã. Tem vários tipos de laranja. Quem é que a folha é igual? É pouca diferença. E confunde a pessoa no olhar no pomar que tipo de laranja é. Mas deixa aparecer a laranja fala pelo pé. A laranja fala que o pé que é aquele. Então Jesus está muito certo nisso. Pelo fruto conhecerei a árvore. E isso aí é tão interessante, porque através de Martinho Lutero começou a restauração da árvore noiva. Que Martinho Lutero foi a folha, que João Wesley foi a casca, que o Pentecostes foi a seiva, a era do batismo do Espírito Santo. E a nossa era é a era do fruto. Como o Brano está, nós estamos no topo da árvore. Não é o fruto, nós é que faz eles ser conhecidos. Nós é que faz Lutero, Wesley, o Pentecostes ser conhecido, que eles são a árvore, não é o fruto da árvore. A árvore, ela seca, mas o fruto, ele dá continuação para outro plantio. O fruto vai para a mesa. O fruto, a folha não vai para a mesa, nem a casca. Mas o fruto vai para a mesa. O fruto é que sustenta. O fruto é que dá vida. Então a vida está no fruto. E a vida está em nós. É bem claro isso quando a gente vai no Vale dos Ossos Secos, encontra lá que a primeira parte que veio naqueles ossos, quando eles se unem, osso com osso, que foi pela profecia de Ezequiel, que ele profetizou para que os ossos vivessem. Ele diz que a primeira coisa que ele viu foi nervo. E nervo, o irmão Branham veio e falou, nervo é Lutero, que nervo fala de fé. E a era de Lutero foi a era da justificação, fé, que é a era da folha. Aí ele falou que a segunda coisa que ele viu foi carne. Foi a era wesleyana, que foi a era da casca. A terceira coisa que ele vê foi pele. Foi a pele. Aí o irmão Branham disse, foi a era pentecostal.
a era da pele. Mas aquele corpo agora estava montado, só que era uma mecânica, não movimentava, não tinha movimento, mas estava montado. Aí Deus falou, pode viver esse corpo? Ezequiel falou, o senhor que sabe. Fala, chama os espíritos. Chama o espírito. Aí Ezequiel chamou o espírito e veio o espírito sobre aquele corpo e eles entraram em movimento. Eles entraram em ação. É a quarta coisa. É a era nossa, é a era de pôr em ação. É a era da dinâmica entrar na mecânica. É a era da água cair na terra. É essa era que nós estamos vivendo. Agora, os eleitos é fruto, os eleitos ele é a semente. Os eleitos, na mensagem obra-prima, o irmão Brana disse que nós é o grão. Que aí ele vai falar, o irmão Brana está falando ali da roça de milho. Ele já entra ali na roça de milho, falando que vem a folha, depois da folha vem a cana, depois vem o pendão, né? Aí ele fala que é o pendão que vem a ceifa, né? Aí ele fala, depois vem a espiga é a última. A espiga é a última, é nela que está o princípio. Aquele grão que foi lançado na terra, ele está lá na espiga. Ele formou aquela espiga, é ele que formou aquela espiga. Ele formou todo o pé. Todo o pé é o grão, saiu de dentro do grão. Mas o que se identifica ele, o que reflete ele, o grão, é a espiga. Ele caiu um grão de milho, então a espiga mostra que é um grão de milho que caiu. O último estágio daquele pé de milho é a espiga. E o último estágio é o princípio. O último estágio é trazer o princípio de volta, trazer o grão que caiu na terra de volta. E o último estágio que está vivendo agora é o nosso, é o último estágio. E o que é nós fazer? Trazer de volta o que está na raiz. Trazer de volta o princípio. Trazer de volta, que Jesus falou desse princípio. Quando perguntaram para ele assim, sobre aquela mulher que teve 7 homens, e que qual é daqueles homens ia ser o marido dela, o que foi que 7 homens que essa mulher teve, que mostra novamente as 7 eras da igreja, aí mostra as 7 eras da igreja. Aí Jesus fala com nenhum, porque no céu não casa nem se dá em casamento. Porque no princípio não era assim. No princípio não era assim. Então, tá fora do princípio. E o princípio tem que voltar. Ou nós traz o princípio de volta. Porque aquela espiga de milho, ela traz o princípio de volta. Ela mostra que o que foi posto ali na terra foi um grão de milho. E aquele grão de milho produziu aquele pé, mas ele mesmo, o grão de milho, se manifesta no último estágio, que é a espiga. E quando o lavrador, se é que ele cuida de milhos, ele quebra a espiga de milho para baixo, para que a chuva não venha e enche e estraga a espiga de milho. A chuva, ela cai e ela vai ficando empoçada na espiga de milho. Então ele quebra aquela espiga para baixo para a chuva não poçar nela, para não estragar ela. Tem isso também, que nós tem que ser quebrado. Se nós é espiga de milho, nós tem que ser quebrado. Nós tem que ser quebrado para baixo, para nós olhar para da onde nós viemos. Para nós olhar que nós viemos também do pó, para o pó volta. E o que veio para Deus volta. Cada qual volta para o seu lugar. Jesus disse, quem veio do pó, para o pó volta. Quem veio de Deus, para Deus volta. O Espírito veio de Deus, para Deus volta. Então,
falando da aliança que Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão foi aliança incondicional, é a aliança que nós está. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança que quem amaldiçoasse, ele é amaldiçoado. E quem abençoar, ele é abençoado. A maneira de uma pessoa ser abençoada é abençoar um eleito. Se ela abençoar um eleito, se ela fazer coisa boa para o eleito, ela ganha até a salvação por representação. Ela dá copo d'água. Jesus é muito claro quando ele fala: quem dá um copo d'água para os meus pequeninos, não é dar copo d'água para qualquer um, não. É dar copo d'água para os meus pequeninos. Recebe a recompensa. Para a semente de Abraão. Porque se você dá para a semente de Abraão, o que você dá volta para você. Se você dá maldição, ela volta para você. Se você dá bênção, ela volta para você. Então a maneira de ser abençoado é abençoar um que pertence à linhagem de Abraão. Se você abençoar ele, porque ele está nessa aliança. Deus colocou essa na aliança incondicional. Aí o apóstolo Paulo disse em Romano: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Quer dizer, Deus não vê pecado. E isso aí pertence a Abraão, ao pacto de Abraão, porque ele falou para Abraão: você é meu, Abraão. Você é meu. Aí Abraão foi lá no reino lá de Abimeleque e Abraão mentiu. Falou que a Sara era a irmã dele. Em parte era, em parte não era. Mas ele mentiu. Que ela era esposa dele. Disse que não era. Aí Deus foi punir Abimeleque por tomar Sara como esposa. Na noite que ele foi dormir, que no outro dia ia realizar o casamento, a Sara já tinha até sido levada para o palácio e tinha arrumado a Sara para casar. O irmão Branham chegou a esse nível de Sara já ser arrumada para casar. Quando o rei foi dormir, que o outro dia era a cerimônia, Deus falou com ele assim: devolva aquela mulher, porque ela é casada. Aquele homem não é irmão dela, é marido dela, e ele é meu profeta. Fala para ele orar para o seu povo, senão eu acabo com o seu povo, eu deixo suas mulheres estéreis, elas nunca mais darão à luz, vão acabar tudo e nada. Fala para ele orar para o seu povo. Agora o homem estava mentindo. E Deus mandou ele orar para o povo de Abimeleque, mas o homem estava mentindo. E agora? Como é que vai chamar o mentiroso para orar? Para Deus tirar a maldição de cima do povo de Abimeleque? Mas o pacto que Deus fez com Abraão é que estava valendo. Tu é meu. Não importa o que você faça, tu é meu. Tu é meu. Então o pacto que Deus fez com Adão, o pacto que Deus fez com Adão é o pacto condicional. Eu estou falando aqui de dois pactos. Tem bastante pacto. Ele fez pacto com a terra, de não trazer mais dilúvio sobre a terra. Ele amaldiçoou a terra por causa de Adão, por causa de ti, Adão, por você dar ouvido à mulher, maldita é a terra por tua causa. Ele amaldiçoou a terra por causa de Adão dar ouvido para a mulher. Mas aqui no dilúvio, Deus já faz um pacto com a terra. Você vê? Com Adão, a terra foi amaldiçoada. Com Noé, Deus já faz um pacto com ela de não trazer mais dilúvio sobre ela. E coloca em cima dela 4 estações para mantê-la. Que é o verão, o outono, inverno e primavera. Só tinha primavera. Deus coloca mais 3 estações para mantê-la. Você vê, a gente olha Adão e depois olha Noé. O irmão Branham fala que Adão com Noé há um elo de corrente
o Noé dá continuação a Adão, porque todos os filhos que nascem agora, o homem era de Noé, e é o homem que tem semente, mulher não tem semente. Então a terra ia ser povoada por três povos, e os três saíam de Noé. Então não tem quarto, não tem nada de Caim, os três saíam de Noé. Até com os três magos que trouxe o presente para Cristo, era representante desses três povos que era filho de Noé. Um representava Sem, outro representava Jafé, outro representava Cão. O que representava Sem dos três magos é o que trouxe ouro. O que representava Jafé é o que trouxe incenso. O representante de Cão trouxe mirra, que significa morte. Jesus tinha que morrer para tirar a maldição que Noé colocou sobre o neto de Cão. Noé colocou uma maldição sobre o neto de Cão, que aquela maldição Jesus tinha que tirar ela no Calvário, por isso que ele trouxe mirra, uma amargura, porque era um povo amargurado que tinha uma maldição de Noé sobre eles. E agora Jesus ia morrer para tirar e fazer todo o povo um povo só com o mesmo direito de adoração. Com o mesmo direito de adoração. Agora o pacto que ele fez com Adão é o pacto condicional, com condições. Você fica aqui no jardim se você obedecer. Se você tocar naquela árvore ou comer, você sai do jardim. Mas enquanto você não tocar naquela árvore e não comer, você fica no jardim. Então isso se chama pacto com condições. Você fala para a pessoa, você vai trabalhar aqui comigo nessas condições. Se você quebrar um prato, eu te mando embora. Então ela está trabalhando ali com condições. Quando ela não quebrar o prato, ela não é mandada embora. Tem casamento que é feito no pacto condicional. Se você cuidar da casa, se você lavar minha roupa, se você fazer isso, você fica minha esposa. Mas se você não fazer isso, você não vai considerar mais você. São pactos com condições. E esse pacto com condições é onde está as bênçãos. As bênçãos, ela está no pacto de Adão. A bênção, ela está. Se nós quer ser abençoado, nós temos que viver no pacto de Adão. Não toca aqui, não parte ali, não come aquilo outro. Nós não podemos comer tudo que nós vemos na frente. Ficamos doentes. Por quê? Por causa do pacto. O pacto de Deus com Adão está envolvido comida. Está envolvido comida. Não coma isso, não toca nisso, não veste essa roupa. Não coloca essa roupa. Se você colocar, você está afastado de mim. Eu afasto de você. Não corta o cabelo. Se você cortar, nem a sua oração é ouvida. Mamãe diz que Deus não ouve a oração de mulher que corta o cabelo. Então é pacto condicional, é o pacto de Adão. Não toque e não parte. Se você tocar, eu corto a bênção sua. Agora o pacto de Abraão, que é o pacto que está os eleitos, e é nesse pacto que Jesus veio, no pacto de Abraão. Jesus veio no pacto de Abraão. Jesus veio nesse pacto de Abraão. Por isso que Jesus, no pacto de Abraão, Pedro negando Jesus, Pedro cortando a orelha do sumo sacerdote, você vê que Jesus vai buscar Pedro depois que morre, lá na beira do rio novamente, que ele voltou à pescaria, e traz ele de volta, por causa do pacto de Abraão. Esse pacto de Abraão não perde. É um pacto que foi feito para não perder. Para Deus não perder os seus eleitos em circunstância alguma. É um pacto que ele coloca dentro, é uma aliança. É o oitavo. O pacto que ele fez foi o oitavo. E ele deu como sinal desse pacto, como sinal, a circuncisão. A circuncisão foi o sinal do pacto que Deus deu, que é a aliança. É certo que se o rapaz casa com a moça, ele vai dar um pacto para ela, que ele casou com ela, que é uma aliança. Aí quando Deus faz um pacto com você, um pacto sincero de compromisso, de casamento, ele vai dar uma aliança para você. E você anda dentro dessa aliança.
O irmão Branham chega a falar que a igreja, ela tem um arco em volta da igreja. Nós não vemos isso quando nós estamos cultuando a Deus. Mas tem um arco de luz em volta da igreja. Que nem tinha Daniel dentro da cova do leão. Tinha um arco da coluna de fogo em volta dele. O Daniel estava dentro de um arco de fogo. E o leão não tinha como aproximar porque ele estava dentro. Se o leão vinha por trás, de lado, de frente, não tinha como vir, porque tinha uma aliança em volta de Daniel. E essa aliança anda em volta de cada eleito. E o irmão Branham disse, ela mede 3 metros. É 3 metros ao redor. 3 é perfeição. É 3 metros ao redor se você anda dentro de um arco. E dentro desse arco, você afugenta tudo que se aproxima de você. Não você, esse arco. O irmão Branham disse. Em outra mensagem ele disse assim, que é como se fosse uma cerca elétrica. Aquela cerca elétrica a pessoa com a mão dá choque. Os animais vai perto, chega da cerca elétrica e volta para trás. O irmão Branham tem uma cerca elétrica ao nosso redor. Que ninguém pode chegar em nós que toma choque. Qualquer demônio que vai por cima de nós toma choque e cai de costa, porque nós está de volta de uma cerca elétrica. E lá no livro de Cantar de Salomão, Salomão disse, a minha amada é um muro cercado. A minha amada é um muro cercado. E quer dizer que ela está dentro do muro. A minha amada. E esse muro é o amor de Deus. Esse muro é o amor de Deus, o irmão Branham disse. É o amor de Deus. É o amor de Deus que é essa aliança que nós estamos. Então nós estamos na aliança de Abraão, o pacto incondicional. Nós estamos no 8º. Nós estamos no 8º. A nossa circuncisão, a circuncisão dos filhos lá dos hebreus, era feita no prepúcio do menino, né? Na parte íntima do menino, era cortado uma carne do prepúcio dele. A nossa circuncisão mudou de lugar. A nossa é no coração. A carne que tira de nós, a circuncisão feita de nós, é no nosso coração. Quem fala isso é Estevão. Vós sois circuncisos de coração e de ouvido. Estevão fala isso antes de ser apedrejado. Ele fala circuncisos de coração. Os seus coração tem carne. Não é tirada a carnalidade do vosso coração. Então, quando Deus, os filhos de Abraão, não tem carnalidade no coração. Porque Deus tirou, circuncidou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos então para a pergunta. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, o que significa em Provérbios 26, 2? Obrigado, pastor Joel, que Deus te abençoe. Provérbios 26, 2, então nós temos que dar uma olhada na escritura para nós ver, porque está em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6, vamos aqui achar Provérbios. Provérbios 22, 6. Salmos. Deixa eu ver aqui o Provérbio 22, 6, onde está aqui, dá. Me ajuda a procurar aqui. O Provérbio aqui. Aqui é o livro de Jó. O Salmos. Eclesiastes. O Provérbio está antes, né? O Provérbio está antes do Salmo aqui. Provérbio 22, 6. 22, 6. É difícil achar provérbio aqui, ó. Eclesiastes. Deixa eu ver aqui. Cantar de Salomão. Onde está o provérbio? Depois eu vou ver aqui, irmão, onde está o provérbio, porque eu estou procurando ele aqui, não estou achando. O provérbio aqui, para mim, está antes de Jó.
Provérbio não está antes de Jó. Deixa eu ver aqui onde está Provérbio 22, 6. Provérbio, não estou achando Provérbio. Não estou achando o livro de Provérbio. Eclesiastes, Provérbio 22, 6, achei. Provérbio 22, 6. 22, 6 é: educai a criança no caminho em que deve andar. Educar a criança no caminho em que deve andar. Educar a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviarão dele. Agora, você cria a criança no caminho que ela deve andar. O caminho que ela deve andar é o caminho de Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Então, a criança tem que ser educada, ensinada desde pequeno a andar nesse caminho. Andar nesse caminho. Porque, irmão, nós sabemos que roupa é cultura. E a cultura nossa é do céu. Nós não temos cultura da Argentina, cultura do Oriente. Nós não temos a cultura da África, nem do Brasil. A nossa cultura vem do céu. Nós somos de lá. Nós viemos de lá e para lá nós iremos, então nós temos a cultura do céu. Então, ensinar seus filhos no caminho que devem andar. Já ensinar a criança desde pequena o bom costume, usar a roupa certa, a orar, ensinar a criança a orar. Porque mesmo de velho não desviarão dele. Agora, as pessoas podem desviar do caminho, existe desviar do caminho, mas o caminho que não desvia dele. O caminho que não desvia dele. Ele pode desviar do caminho, mas o caminho não desvia dele. O caminho continua dentro dele. Como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá do seu ventre. E ele falou para a samaritana, e eu criarei uma fonte de água dentro de você. Dentro de você. Então o caminho fica dentro de nós. Então se nós desviar do caminho, o caminho não desvia de nós. Ainda lá depois de velho, Deus traz ele de volta. Deus traz ele de volta. É a mesma coisa de um balde que cai num poço. Se ele cair com a corda que ele caiu com ela, a própria corda puxa ele de volta. Se o balde cai sem corda, aí você tirar ele é difícil. É difícil você tirar o balde que cai sem corda. Mas se ele cai com a corda, a mesma corda que ele caiu, você puxa ele. Então a criança é batizada. Tem muitas pessoas que não batizam criança de 7 anos, 8 anos. O irmão Brano é batizado. O irmão Brano é batizado. Criança de 6 anos, 7 anos, o irmão Brano é batizado. Se a criança quisesse. Agora, se era influência do pai, da mãe, que mandava batizar, não. Aí estava indo por influência. Mas se a criança sentia um desejo de batizar com 6, 7 anos, o irmão Brano batizava. Aí eu tenho mensagem para isso. Estou falando dentro da mensagem. Chave na porta mesmo é uma delas. A chave na porta é uma delas. Como o irmão Brano disse assim, José está com 7 anos. Eu já falei com a Rebeca sobre o batismo dela, com a Sara, que ela está com 11 anos. Agora com o José ele está com 7, ainda não falei nada com o José. Mas se ele quiser batizar, eu batizo ele. E teve um irmão que falou para o irmão Brano, isso está na mensagem de pergunta e resposta. Eu não sei se é do volume 9 ou volume 13, Deus sendo mal entendido. Ela falou, irmão Brano, eu tenho uma menina com 6 anos e outra com 7, e ela quer batizar. O irmão Brano disse, batiza ela, irmão. Se ela quer batizar, batiza ela. E o Pelegrim, um menino de 7 anos, procurou ele para batizar. Ele falou assim, não, você é muito novo. Espera um pouquinho mais na frente, você batiza. E o menino morreu. Aí Deus chegou no Pelegrim e falou para ele assim, o que você vai fazer com a alma desse menino agora? Que ele pediu batismo, você não quis dar. Quer dizer, a criança é salva, mas é salva sem galardão. Existe salvação sem galardão. Tem galardão nenhum, só salvo. Lembrando que tem pessoa que só tem a vida eterna. Mais nada do que vida eterna. O outro não, o outro tem vida eterna, tem coroa, o outro tem manto, o outro tem trono, o outro tem muita coisa. É salvo, mas tem muita coisa.
E muita história para contar de bênção de Deus que teve aqui na terra. Outra, chega no céu, é tolice, só vai andar para baixo para cima, não tem nada. Então, deve criar o filho no caminho que deve andar. Agora, se ele desviar, ele foi criado e teve um princípio com Deus. E esse está dentro dele, não sai de dentro dele. O que você prega para ele, aquela palavra, ela fica dentro da pessoa. Um dia ela brota, irmão. Se ela não brotar com ele com 50 anos, 60, lá com 70 anos ela brota. Mas ela está ali, foi semeada, ela está ali, a palavra de Deus não morre. Um dia ela brota, não se preocupe. Se foi semeado, um dia brota. Vamos para a próxima pergunta então. O irmão Éder Inácio. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar aquela multidão. Podemos dizer que Paulo, o irmão Brana, representa aqueles 2 peixes? Sim. Peixe quer dizer revelação. O Paulo, o irmão Brana, representa os 2 peixes e os 5 pães representam os 5 mensageiros da era. Eles não foram profetas, eles foram reformadores. Eles foram reformadores. Então eles foram os 5 pães. Agora os 2 peixes é o Paulo e o irmão Brana. Porque o apóstolo Paulo com o irmão Brana, o ministério dos 2 é gêmeo. É gêmeo. Porque o irmão Brana disse, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. E a multidão gritou, nisso nós estamos descansados. Porque o que traz descanso para nós é ensinamento. Ensinamento de Paulo, ensinamento do irmão Brana, traz descanso para nós. Agora, ensinamento errado traz para nós preocupação. Os 2 peixes, os 2 profetas, com certeza. Vamos para a oração então. Joel William, pede oração a seu favor, família e seu tio. Irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração à sua família e aos irmãos da fé. Aline Carvalho, por sua amiga Andréia, que está passando por momentos difíceis. Thalita Nint, seu favor, família e seu esposo. Éder Inácio, que Deus o enche do Espírito Santo cada dia mais. Benedita Nint, seu favor e família. E tem mais, viu, meu irmão que fez a pergunta aí dos 2 peixes e 5 pães. Quando os apóstolos foram dar o alimento, seu irmão pode ver que estão grupados. O grupo parece de 50, parece que tinha grupo de 100 também. Era grupado, não era tudo misturado não, mandou fazer grupo. Aí o irmão vê que a 7 era da igreja, que é o grupo de Paulo, o grupo de Irineu, o grupo de Martim, o grupo de Columba, é grupado. E sobra 12 cestos. Sobra 12 cestos. E os 12 cestos que sobra, 12 é os 144 mil, que é 12 mil de cada nação. É o que sobra depois. Sobrou 12 cestos. Aí Jesus disse, guarda-o, falando 144 mil. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, pedimos que a tua graça sempre esteja com os irmãos, aonde eles estiverem. Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo para eles, cada um deles, descanso, como a multidão disse nisso, nós estamos descansados. Então nós podemos ter agitados pelas coisas materiais, que o mundo está em crise, materialmente falando, mas espiritualmente falando, nós estamos descansados, porque a mensagem do irmão Brana trouxe descanso para nós, porque ela é a chuva tardia e a mensagem de Paulo é a chuva temporã. E essas 2 chuvas estão juntas hoje, Pai. As 2 mensagens de Paulo e de irmã Brana, elas estão juntas. Então nós te agradecemos e pedimos para que o Senhor mande teu filho e sustenta seus filhos na fé. Não deixa ninguém naufragar. Mas se alguém vier naufragar, que nem Pedro naufragou, Jesus, com a tua mão poderosa, como o Senhor tirou Pedro e trouxe ele de volta ao barco, tira esse irmão, essa irmã e traga de volta à igreja, Senhor. Porque o barco apontava